Sr. Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde, bem-vindo ao consultório. Vamos, de facto, ficar a saber o que devemos fazer para deixar de usar óculos e lentes de contacto. Sr. Doutor, o que é que nos aconselha? Começamos por aqui, o que fazer? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, boa tarde. Convém uma pequena explicação inicial. Há três grandes erros refrativos, isto é, três grandes causas para as pessoas verem mal. A hipermetropia, o astigmatismo e a miopia. E porquê é que elas surgem? Porque basicamente há um desequilíbrio entre três variáveis que devem estar equilibradas. Se estiverem equilibradas, a pessoa não precisa usar óculos nem lentes de contacto, mas se elas estiverem desequilibradas, surgem uma destas três coisas. E então essas variáveis são a potência da córnea, que é esta parte transparente à frente do olho que nós temos, a potência do cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, e o comprimento do olho. Ora, onde é que nós podemos mexer? No comprimento do olho, não. Podemos mexer no cristalino, mas isso, muitas vezes, nós operamos quando o cristalino está opaco, baço, aquilo que nós chamamos de catarata. Então, basicamente, nós temos duas grandes técnicas para resolver o uso dos óculos e lentes de contacto. Quais são essas técnicas? São o LASIK, quando fazemos um laser na superfície do olho, ou seja, na córnea, ou então, se não tiver condições para isso, colocação de umas lentes intraoculares entre a córnea e a íris, que é o que dá cor ao olho, numa zona, num espaço que nós temos dentro do olho, que se chama câmara anterior. Sr. Doutor, e quais são as condições necessárias para ser submetido ao LASIK, a essa cirurgia, a essa operação? Pronto, portanto, começando pelo LASIK, pelo laser na superfície do olho, nós sabemos que o olho não cresce muito ao longo da nossa vida. No entanto, cresce sempre alguma coisa e convém que o olho esteja bem formado. Portanto, uma das condições iniciais será ter mais do que 18 anos. De seguida, estar estável em termos de graduação, isto é, não estar todos os anos a aumentar a graduação ou a variar. Isso dá-nos alguma garantia, uma garantia teórica sempre, que a pessoa é operada e que fica bem. Depois é necessário que estudar bem a anatomia do olho, especialmente da córnea, para saber se tem ou não tem condições para realizar o laser. Eu trouxe algumas imagens. Estamos então a ver. Se podemos Vamos passar a ver essas imagens. Portanto, há uma preparação especial para ser operado, Sr. Doutor. Pronto, olha, estas imagens, se me permite, é um pós-operatório do dia seguinte de um laser. Talvez esta imagem nesta posição, se calhar as pessoas não percebem muito bem, podemos passar para outra. Esta é o pós-operatório imediato de um laser. O olho vê-se está completamente transparente. Eu já explico como é que se faz o laser, a técnica, e depois podemos passar. Eu tenho uma pasta no fecheiro sobre exames pré-operatórios. Se a produção pudesse pôr. Vamos tentar ver essas exames imagens. Pré-operatórios. Exames pré-operatórios. E através deles nós sabemos se de facto a pessoa tem ou não tem condições para fazer o laser. São exames, cá está. Este exame vai estudar todas as aberrações do olho, não só da córnea, mas em conjunto, todo o olho. Isto é fundamental. A próxima imagem, esta estuda o comprimento do olho. A seguir, temos a contagem do número de células dentro do olho. Exame fundamental que se chama microscopia especular para se quisermos introduzir lentes intraoculares, as tais lentes fáquicas. Se tivermos um número de células abaixo do normal, não podemos colocar lentes, temos que ter um número acima ou normal. Este chama-se OCT. OCT vai-nos estudar toda a câmara anterior. Nós vemos esta imagem, vai-nos dar a medição da tal câmara anterior, entre a córnea e a íris, aquele espaço que está ali no meio, isto é o olho, uma secção lateral, aquele espaço chama-se pupila, e, portanto, desde o bordo da pupila até à face posterior da córnea, portanto, aquele espaço que está ali no meio, que se chama câmara anterior, tem que ter um espaço suficiente para se introduzir a tal lente intraocular. Se for demasiado baixo, não podemos introduzir porque vamos destruir o olho. A seguinte, muito bem. Esta é a topografia. Este exame é fundamental para se estudar. Vemos aqui 4 mapas, estudamos a face anterior, a face posterior, a espessura da córnea, que é fundamental, para depois fazermos todos os cálculos para
finalmente podemos ou não fazer o laser. E é conveniente dizer às pessoas, eu penso que não há mais nesta pasta, é conveniente dizer às pessoas que nem toda a gente pode fazer cirurgia refrativa. Nem toda a gente. É necessário, então, algumas condições. Isso. Senhor doutor, e é necessária também alguma preparação especial para ser operado? Sim. Muitas vezes as pessoas não têm noção que a lente de contacto, pelo facto de estar colada no olho, está a aplanar, a tornar a córnea toda homogénea. E por isso, muitas vezes as pessoas chegam ao consultório e retiram a lente de contacto ou umas horas antes ou um dia antes. Isso não funciona bem, porque aí nós não conseguimos saber a graduação correta. O ideal seria tirar 10 a 15 dias a lente de contacto, usar só óculos, para finalmente nós termos a certeza que o olho está normal e assim sabermos bem a graduação. Perante a graduação correta e só assim também é que temos exames fiáveis, é que depois podemos avançar para a cirurgia. E esta cirurgia, em que é que consiste? É muito interessante, porque esta cirurgia nós podemos dividir em duas fases. O tratamento de superfície, antigamente havia duas escolas. Havia uma escola em que fazíamos o laser diretamente sobre a córnea. Isso trazia alguns problemas, porque havia um mal-estar pós-operatório, a pessoa sentia algumas dores, os medicamentos não estavam bem desenvolvidos na altura e, portanto, havia muita inflamação e, portanto, o pós-operatório era muito complicado e às vezes ficava com algumas sequelas. Então, a partir daí desenvolveu-se outra técnica de superfície, o tal LASIK, em que o laser não atua diretamente sobre a córnea, mas primeiro faz-se um flap. Um flap, o que é que quer dizer? É uma pequena fatia, se podemos chamar assim, da superfície da córnea, muito fininha, na ordem dos micras, 110 micras, 120 micras, 140 micras, e que nós fazemos, fica sempre uma charneira, isto é, quase como uma fechadura, fazemos essa secção, raspamos a superfície e depois levantamos, e aí sim, a segunda fase, o laser, que vai moldar a córnea. Depois do laser ter funcionado, retirando a miopia e o astigmatismo ou a hipermetropia, voltamos a reposicionar este flap ou este lentículo e a partir daí está a cirurgia feita. E que tipo de anestesia é necessária, Sr. Doutor, para essa cirurgia? Apenas. Esta anestesia é muito simples, é rápida, apenas alguns segundos, e a anestesia é apenas tópica, isto é, com gotas, apenas gotas, conseguimos anestesiar o olho e não precisamos de rigorosamente mais nada. E depois os cuidados pós-operatórios, quando é que se pode retomar também a atividade laboral? Isso. Cuidados pós-operatórios, fundamental, nas primeiras 24 horas não coçar o olho. Para além disso, nós costumamos pôr um protetor ocular para que durante aquela noite a pessoa inadvertidamente não coce o olho ou faça algum traumatismo. É necessário colocar colírios e, claro, sempre que põe os colírios ou gotas tem que lavar bem as mãos e evitar nos primeiros dias a presença em ambientes com fumo, poluídos, animais, por exemplo, e tirando isso, são esses os cuidados. As senhoras, por exemplo, devem evitar a maquilhagem 2 dias antes. Tirando isso, são os únicos cuidados que deve ter. A recuperação é rápida. No dia seguinte já está a ver praticamente 100% e pode começar a trabalhar em média. Depende de pessoa para pessoa, depende da recuperação, mas em média, passado 2 dias já pode começar a trabalhar. E é uma cirurgia nos casos em que pode ser aplicada, é uma cirurgia com muito sucesso, Sr. Doutor? Sim, sim. O laser é muito estável. Aqui o segredo é estudar bem o doente, saber se está bem estável, saber se tem condições. A partir daí, se for um bom candidato, a cirurgia tem muito sucesso, rapidamente fica corrigido e é muito eficaz. Muito eficaz. Após a cirurgia, Sr. Doutor, com que frequência é que os pacientes devem ser vigiados? Costumo vê-lo no dia seguinte, sempre, fundamental, passado 3 ou 4 dias, passado 1 mês, 3 meses, meio ano, 1 ano e depois anualmente. Depois, uma vez por ano, só, sim.